do nosso amigo Emmanuel para estar conosco, conversando sobre a parábola. Em Mateus 21, né, a 16. É os trabalhadores da última hora, que é o nosso tema de hoje. Emmanuel, você pode ficar à vontade. Você deve conhecer a maioria do pessoal que frequenta o GEL, que é o Grupo Espírita Luz e Paz, que é um grupo que a gente hoje estamos vinculados a ele sim, já há um tempo, e que nos traz muita alegria. E alegria de tê-lo conosco também. Fique à vontade, viu? Obrigado, Edson. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar aqui. É quase que uma reunião de preparação da Comeb, né? Aí o Franklin, né? A Regina, o Carlindo, né? O Edson, o Hélio, tanta gente querida do nosso coração, né? Eu queria perguntar primeiro se vocês estão me ouvindo bem. Ótimo, então. Estamos sim. Eu quero agradecer mesmo, de coração, esse convite aí na pessoa do Edson, que fez o contato, do Hélio, e dizer que é uma oportunidade falar sobre essa passagem de Jesus, considerando que ela é extremamente atual, né? E que esclarece pontos muito importantes para a nossa trajetória na presente existência, né? Nós sabemos pela doutrina espírita que a atual encarnação na Terra ela é de uma preciosidade inigualável. Nenhuma outra encarnação que nós tivemos aqui é tão preciosa como essa, em razão do momento que nós estamos vivendo de transição planetária. E se nós conseguirmos entender alguns tópicos dessa passagem, certamente, e tivermos determinação, coragem, vontade, a gente vai falar sobre isso, certamente nós lograremos alcançar uma realização mais positiva do que temos alcançado nas últimas existências. Essa passagem ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né, Trabalhadores da Última Hora, e ela faz referência a uma passagem intitulada Trabalhadores da Vinha, que está lá em Mateus 21, 16. Nós, quando lemos essa parte no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec e os espíritos, que foram os sustentáculos da codificação espírita, eles falam sobre o conceito do trabalhador da última hora, associando a nós, espíritas. Mas a gente queria trazer um olhar sobre alguns tópicos da passagem que julgamos importante para que a gente possa, primeiro, entender que vinha é essa que Jesus está falando. Segundo, que trabalho é esse? E qual o resultado que nós alcançaremos se realizarmos esse trabalho tal qual o mestre nos trouxe aí nessa passagem? E, trazendo assim de forma bem resumida, a gente não vai ler a passagem toda, não, porque vocês, inclusive, já conhecem, mas trazendo de forma bem resumida a passagem, sintética, nós vamos abordar alguns pontos. É uma coisa que, quando a gente lê a parábola a primeira vez, a gente acha que há uma certa injustiça, porque os trabalhadores da primeira hora, ao final da passagem, os que foram chamados primeiro, eles acabam se queixando ao administrador da vinha, porque os da última hora, os que foram chamados na hora que antecede o final do dia, receberam o mesmo salário que eles receberam, né? De uma forma bem sintética, resumindo essa passagem, para os judeus, o dia se compunha de duas partes, o que era dia e o que era noite. Cada uma dessas partes eram 12 horas cada um. E é interessante que Jesus começa a passagem com o reino dos céus é semelhante a.
Inclusive, tem uma sequência de Mateus, que a gente chama das 7 parábolas do reino, onde Jesus faz menção a algo que está dentro de nós. Ele mesmo disse, né? O reino dos céus não vem com aparências exteriores, né? O reino dos céus está no meio de vós, né? No meio até, vamos dizer assim, proposital, porque tem a ver com a questão do sentimento, né? Há uma edificação desse reino dos céus dentro de nós. E é interessante porque ele fala que é um pai de família. Existia um pai de família que tinha uma vinha e que precisava de trabalhadores, assalariar trabalhadores, para que pudesse desenvolver um trabalho nessa vinha. E esse pai de família tinha um administrador, né? Bom, a gente já vai fazendo as correlações aí, né? Sobre o pai de família, o administrador, depois a gente vai juntar isso tudo para entender melhor, com mais profundidade, a passagem. E como eram 12 horas durante o dia, o que acontece? Ele sai de 3 em 3 horas para assalariar trabalhadores, né? Então, ele sai na primeira hora, né, a fim de fazer assalariar, sai na terceira hora, né, sai na sexta hora, né, sai na nona hora, né, vai fazendo isso, buscando gente para trabalhar na vinha. E depois, antes de terminar a 12ª hora, foi na 1ª hora, faltava 1 hora, ele vai e para poder arrematar os últimos trabalhadores, entendendo que eles, não é que eles não gostavam do trabalho, eles estavam desocupados. Eles não tinham trabalho, não tinha quem lhes oferecesse trabalho. Então, esse administrador foi lá e ele combinou um salário com cada uma dessas levas de trabalhadores. E o salário, que era chamado salário de um dia, denário, né? Era um denário para cada um. E quando terminaram o trabalho, ele chamou a todos e começou a fazer o pagamento, começando pelos últimos. E ele deu a cada um desses trabalhadores da última hora, da 1ª hora, o mesmo denário que ele deu aos demais, que já estavam há mais tempo trabalhando do dia. O que desagradou muitos desses que estavam ali, que foram chamados primeiro. Poxa, mas a gente já está aqui há mais tempo, né? E aí há um questionamento e há também uma resposta do administrador, né? Olha, meu amigo, eu não te causo dano nenhum. Eu não estou pagando o que eu combinei. Você não foi convencionado que você ia receber um denário? Então, por que você está assim, dessa forma? Não me é lícito fazer o que eu quero, já que ele era o administrador da vinha? Aliás, ele chega até a dizer assim, tens mau olho porque sou bom? Aí vem aquela frase clássica, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa é uma síntese da passagem, vamos dizer assim, um resumo. E se a gente ficar na interpretação parcial, e a gente não vai fazer aqui uma interpretação à la seu Honório, porque não temos tempo para isso, né? Saudoso seu Honório lá no Grupo Emmanuel, que tanto aprendemos com ele, né? Todos nós aqui, né? Com as suas brilhantes interpretações do meio-dia. Mas a gente quer abordar alguns pontos, porque, a princípio, parece que há uma injustiça no momento do pagamento. Sob a nossa ótica, quando a gente lê superficialmente. Porque, poxa, alguém que está trabalhando há mais tempo, em tese, mereceria receber mais do que aquele que só está trabalhando ali na última hora. Mas a gente sabe que Jesus é um Cristo planetário, um pedagogo por excelência, um espírito que, em tudo que fez, em tudo que falou, expressou o amor e a sabedoria de Deus. Então, o Evangelho é um código de leis universais, que vale em qualquer recanto do universo. Vocês vão se lembrar daquele espírito Asclépios, lá no livro Obreiro da Vida Eterna,
que ele se materializa em nosso lar, e as pessoas de vários departamentos, de vários ministérios de nosso lar, que tinham dúvidas, iam fazendo perguntas a ele, e ele retirava um pergaminho de uma sacolinha, abria e a resposta era um versículo do Evangelho. Esse espírito é um espírito de alta esfera, que, segundo o benfeitor disse a André Luiz, para reencarnar na Terra, ele teria que fazer isso de 700 em 700 anos. Só para a gente ter uma ideia da condição espiritual dele. Mas qual era a resposta dele? A resposta dele era uma resposta contida no Evangelho. E, obviamente, Jesus não poderia fazer apologia à injustiça. Então, ele quer nos dizer algo que a gente, à primeira vista, não percebeu. E aí a gente vai abordar alguns pontos. O primeiro ponto, que é uma simbologia muito importante, é a vinha. O Evangelho é cheio dessa citação: vinha, videira, vinho, uva. Né? O que será essa vinha? Aliás, o Evangelho tem 3 árvores, né? A videira, a figueira e a oliveira, né? Mas aqui a gente vai falar da videira, né? Da vinha. É interessante que lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram a Kardec assim: olha, inclui lá, porque tem a introdução, depois tem os prolegômenos, que é basicamente uma síntese, né? Que Kardec coloca ali junto com dizeres da espiritualidade superior. E eles falam assim: ó, inclui lá, na cabeça do tópico dos prolegômenos, uma cepa, um desenho de uma vinha, uma cepa de vinha, que os espíritos mesmo desenharam. E é interessante que eles dizem que a cepa da vinha é o emblema do trabalho do Criador. Olha que conexão, né? Que a gente faz com a passagem. A cepa da vinha é o emblema do trabalho do Criador. É interessante isso, né? E porque eles explicam todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela se encontram reunidos. Então, a cepa da vinha, que é um trabalho, está dizendo respeito ao próprio trabalho de evolução, ao próprio trabalho de desmaterialização do espírito. E os espíritos disseram a Kardec que a gente está aqui para espiritualizar a matéria. Né? Espiritualizar a matéria é desmaterializar o espírito. Ou seja, você ir tirando os seus envoltórios. E o que é que essa cepa, né, que, de certa forma, sintetiza o que a gente conhece no Espiritismo como Trindade Universal, né? Deus, Espírito e Matéria. Porque o Senhor da vinha, a gente já começa a descobrir, já que a vinha é o emblema do trabalho do Criador, o Senhor da vinha é o próprio Criador. Então, aí a gente já descobriu uma coisa importante na passagem. O Senhor da vinha é o próprio Criador. E a vinha é o universo ilimitado. E o administrador da vinha, neste caso, parte da vinha, que é a Terra, é o Cristo planetário. Então, o pai de família, a família universal, todas as criaturas de onde nós viemos, de onde nós emanamos, é Deus. E a vinha é o próprio universo. Só que ela é dividida em várias herdades, vários vinhedos. Um desses vinhedos é a Terra. É interessante isso. E o administrador desse vinhedo, ao qual se refere aqui Jesus na palavra, era ele mesmo, o Cristo. E os espíritos prosseguem dizendo a Kardec, então, em relação à questão da vinha, da cepa, né, que eles pediram para colocar lá nos prolegômenos, eles prosseguem dizendo assim: o corpo é a cepa, o corpo físico. O espírito é o licor, é o sumo da uva, a essência. A alma, ou espírito ligado à cepa, ou seja, a alma ou o espírito ligado à cepa com o corpo, que é o espírito encarnado, é o grão. Então, a uvinha simboliza a uva ligada à cepa,
ela simboliza a própria encarnação. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós não podemos deixar de entender que Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação é progredir. Ou seja, esse é o trabalho de que Jesus está se referindo aqui. Na vinha, ou num dos vinhedos de Deus, do qual ele toma conta, nós estamos aqui para progredir. Trabalho de autoaperfeiçoamento. Como dirá Leon Denis, desenvolver as potências da alma, lá no capítulo 20 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós estamos aqui para desenvolver essas potências que ainda estão adormecidas em nós. Então, a figura da videira, ela expressa a interseção entre o elemento material e o elemento espiritual. E é nessa interseção que o espírito progride, né? Por meio da encarnação. Aí eles completam dizendo assim, dizem os espíritos, né? O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes, eles falando com Kardec, que é pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Olha aí. Ou seja, a nossa encarnação aqui, simbolizada nessa cepa, vai fazer, nesse cadinho de experiências, a gente possa desenvolver esses potenciais que estão presentes aonde? No licor, na essência do espírito. Desenvolvendo nossas virtudes, nossas potências, progredindo, conforme a gente falou aí da questão 132. Então, isso se dá por meio das experiências reencarnatórias. É interessante que Neo Lúcio, no livro Jesus no Lar, fala lá no primeiro capítulo, né? Sobre o culto do Evangelho, que Jesus abriu na casa de Pedro, ele fala que a Terra é a primeira escola, é o primeiro templo, é a primeira escola, né? E o Emmanuel fala que, no livro O Consolador, que a Terra é um hospital, e cada encarnação é uma estação de tratamento. E ele diz que há doenças que nós precisamos de várias estações de tratamento para curar. Não dá para curar numa só. Então, esse ir e vir tem essa proposta. Primeiro, alinhar o nosso passado, que é a nossa enfermidade, com a proposta de Jesus, que é o administrador da vinha, que deixou um roteiro no Evangelho. E segundo, através desse alinhamento, desenvolver os nossos potenciais divinos. Você lembra da preparação do vinho? Como é que se prepara o vinho com a uva? A uva não vai sendo pisada, macerada. Esse pisar da uva são as provações e expiações. E com isso o licor vai separando da uva, o espírito vai se desmaterializando. Ele se junta à matéria, mas aos poucos ele vai cada vez menos necessitando da própria matéria. Esse espírito que eu citei, Asclépios, ele precisou de que os ministros de nosso lar fizessem uma corrente de doação fluídica para oferecer base para ele se manifestar. Não precisa mais de corpo. E não é só corpo físico, não. Não precisa mais de duplo etérico, não precisa mais de corpo mental, né? Não precisa mais de corpo causal, que André Luiz fala lá no livro Nosso Lar, Lísias fala com ele, né? Ele não precisa mais desses corpos, ele está vivendo numa dimensão, claro que não é um espírito ainda crístico, mas ele está numa dimensão em que esses corpos, ele tem que remontá-los de novo, e ele precisava dessa base para se fazer visível, porque ele já tinha atingido um ponto que nós ainda não atingimos. Então, o vinho, em algum momento, os sábios da humanidade, lá da época judaica, perceberam qual é o elemento, melhor elemento que poderia representar o espírito. Porque, diferentemente dos outros materiais que se degradam ao longo do tempo, o vinho, quanto mais velho, melhor, não é isso? Então, o vinho foi escolhido por isso, para representar o espírito.
a própria transformação da água em vinho, ou seja, da materialidade em espiritualidade, naquele primeiro milagre de Jesus, né? Nas bodas de Caná. É esse movimento de sair da materialidade e ir para a espiritualidade que nós estamos agora num momento de atingir uma nova etapa. A gente vai falar sobre isso. Uma nova etapa, que é sair de um mundo de provas e expiação e adentrar um mundo de regeneração. Esse é um movimento espiritual que se reflete no físico, claro, né? Inclusive no planeta, mas é um movimento de espiritualização. Então, a parábola dos trabalhadores, nessa introdução que a gente fez, ela gira em torno do trabalho espiritual. Se a gente entender isso, fica fácil para entender todas as outras questões que a parábola propõe. Trabalho espiritual de aperfeiçoamento, ou, que eu gosto de dizer, né, desenvolvimento dos potenciais divinos. Porque nós não somos imperfeitos. Nós somos seres perfectíveis. Porque se saíssemos do Criador imperfeitos, ele não seria a perfeição absoluta. O que é imperfeito é a nossa personalidade, que já tivemos muitas. O dia que essa personalidade começar a agir de acordo com o ser divino, vai acontecer o que Paulo disse lá no final da existência dele, né? Já não sou eu, Paulo, personagem, Paulo, personalidade Paulo, que vive, mas é o Cristo que vive em mim. O Cristo interno. Em uma existência, obviamente que não foi só naquela existência como Paulo, ele é um espírito, né? Tanto que Jesus diz é um vaso escolhido, um espírito já experimentado, mas ele desenvolveu esses potenciais. Então, a parábola diz respeito a esse tipo de trabalho. Não é um trabalho braçal. Por isso que eu falei, a gente precisa sair da superficialidade. É aquele trabalho em que nós seguimos a proposta de Jesus, sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. E ele mesmo disse, né? Vós sois a luz do mundo. O trabalho é fazer brilhar essa luz. E a gente vai ver a diferença do trabalho exterior, trabalho-ação e o trabalho-serviço. A proposta de Jesus aqui é o trabalho-serviço, né? Então, vamos avançar. As horas. Essas horas que Jesus fala na passagem, gente, elas têm inúmeras interpretações. Inúmeras, né? O Afonso Chagas, nosso querido amigo aí de BH, ele tem um estudo belíssimo sobre as horas evolutivas, onde os mensageiros de Jesus vieram à Terra para trazer a sua mensagem, desde a China antiga, passando pela Índia, né? Ele vai fazendo um trabalho muito bonito sobre essas horas, né? A primeira hora, a terceira hora, e aí vai até a hora que nós estamos vivendo. Essa hora que nós estamos vivendo é a 1/10. Porque falta pouco para completar esse ciclo. Então, as horas também, de forma individual, e eu não mencionei aqui, mas a mensagem de Jesus, ela sempre deve ser avaliada individualmente para nós, mas nós também precisamos pensar a mensagem coletivamente, para a humanidade. Individualmente, as horas podem representar as múltiplas encarnações do Espírito. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 88, ele vai dizer assim, a vida é a eternidade, e a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Então, essa hora que nós estamos vivendo é a mais importante, é a existência mais importante que nós temos. Porque estamos a 1 hora de fechar um ciclo evolutivo. Um ciclo evolutivo. Isso pode significar individualmente, mas pode significar também coletivamente. As primeiras encarnações, ou as encarnações que tivemos há mais tempo, pode significar as primeiras horas. Isso não significa que o convite já não estava sendo feito. Foi feito antes de Jesus, através dos seus emissários, né? Forri, na China, né?
Buda, Zoroastro, Sócrates e tantos outros que o Emmanuel diz que são ministros do Cristo. E aí continuou sendo feito quando ele chegou aqui, ele mesmo, o governador planetário, veio, e aí pronto, foi o maior, a síntese de todos os convites, porque o convite gira em torno do amor e ele é a personificação do amor de Deus, né? Do amor e da sabedoria de Deus. E aí, essas encarnações anteriores, ao que nos parece, não foram suficientes para muitos de nós, ou para a maioria de nós. Então, há uma repescagem. Esse convite está sendo feito de novo, talvez mais amadurecidos, até pela própria dor, pelo sofrimento. A gente começa a dar ouvidos a esse convite. Agora, essencialmente, quando a gente aceita esse convite, o que nós temos feito com ele? Esse convite é um despertar, né? Como nós temos aproveitado esse convite para esse trabalho, que a gente já viu que é um trabalho de autoaperfeiçoamento? Não é um trabalho de pregação verbal, né? Isso nós já fizemos muito aí na esteira das religiões cristãs ao longo dos séculos, mas é um trabalho de vivência da mensagem do Cristo. E nessa vivência não é uma questão de quantidade, mas de aproveitamento da mensagem, de qualidade. Então, a gente pode compreender a última hora também como um despertar mais tardio. Mas não importa que ele seja tardio, o importante é como nós aproveitamos. Porque o trabalhador da última hora recebeu o mesmo pagamento dos outros. Isso é chave para o nosso entendimento. Não importa se agora, só agora, a gente realmente resolveu atender esse chamado e ir trabalhar na vinha do Senhor. O importante é quanto de amor, dedicação, de renovação interior eu estou provocando com esse trabalho. O Emmanuel, Oi. Na parte prática mesmo, se a gente for parar para pensar, nós iniciamos os jovens na mocidade, né? Vamos colocar 15, 16, 17 anos, por aí e tal. E a gente vem no decorrer desses anos e tal. Mas eu noto, por minha experiência, que depois dos 40 e poucos, chegando, beirando 50, que a gente começou a entender André Luiz. Por mais que a gente tenha lido várias vezes na mocidade, no mais novos, né? A gente não tinha o mesmo entendimento que hoje eu vejo quando a gente começa a estudar mesmo, né? Que é as obras de André Luiz, do entendimento que ele traz sobre a reencarnação, sobre a desencarnação. A gente fala desses princípios, mas a gente sentir e entender, eu acho que passa um longo período. Você acha que essa questão era uma preparação mesmo? Sem dúvida, porque, vamos lá, quando a gente foi convidado, o trabalhador que foi convidado na primeira hora, para ele era a última. Era a hora que ele estava sendo convidado. A terceira hora, para ele, é aquele momento. Só que, muitas vezes, do ponto de vista de experiências, de vivências, a gente ainda está um pouco verde para perceber certas coisas. A gente até brinca, né, Edson, que quando o livro de André Luiz, de Emmanuel, ele é quântico, né? Que a gente lê eles na juventude, quando é nessa idade de meio século já de existência, como eu, né? Mais de meio século, a gente fica surpreso, fala, meu Deus do céu, agora eu estou entendendo uma opção de coisa. Por quê? Porque a gente viveu. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus que tem no livro Contos e Apólogos, que Pedro vai se queixar com Jesus sobre uma série de companheiros ali de Cafarnaum que estavam, sabe, apurrinhando ele e os apóstolos. E o ferreiro, o sapateiro, e ele vai falando o nome de todos, né? E Jesus escutando. E cada um que ele falava, Jesus fala assim, Pedro, fulano viverá. Pedro, fulano, Beltrano viverá. Aí, no final, ele fala assim, Pedro, por que você está aflito assim? Todos eles viverão.
E a vida vai se encarregar de fazer eles compreender o que você hoje já compreende. Então, é esse amadurecimento. A questão é que, às vezes, a gente deixa passar o tempo, né? E a gente não pode perder de vista que isso não é um ciclo só individual, isso é coletivo, porque quando a gente olha para o mundo, gente, vocês não podem imaginar, nesses 2 anos de pandemia, a quantidade, eu converso com muita gente, a semana inteira, ainda mais depois que eu aposentei, né? Então, eu tenho uns horários aqui de atendimento fraterno, a quantidade de gente, inclusive espíritas, que olham para o mundo e ficam desesperados, assim, não tem jeito, mano, assim, mas como criatura de Deus você pode olhar com essa visão estreita? Olha só, nós estamos num ciclo. A gente acha que o ciclo é só da Terra? Não, é um ciclo muito maior. Muito maior. Kardec já alerta a gente isso lá no livro Gênesis, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Ele fala que as nebulosas reagem sobre nebulosas. Os sistemas solares reagem sobre os sistemas solares. Os planetas reagem sobre os planetas. Os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros. E assim sucessivamente até o átomo. Então ele diz assim, em cada mundo as revoluções locais ou gerais, e aqui na Terra, nós estamos passando uma situação difícil no Brasil, mas isso é no mundo inteiro. Que ela só não parece perturbações maiores pelo tempo, pela brevidade de vida de uma existência. Nós temos aí em média de 80 a 100 anos, que não permite que a gente veja os efeitos parciais ao longo da linha temporal da história humana. Se a gente pudesse ver isso, a gente ia ver que são estágios evolutivos que a humanidade vai passando. A gente veria nitidamente as transformações e tudo direcionado para um objetivo. Por quê? Porque tem o administrador da vinha. O administrador da vinha, que é Jesus, ele sustenta o planeta. Está lá no livro A Caminho da Luz. Basta um gesto, um pensamento seu para mudar todo o panorama do planeta. Então, ele tem uma linha evolucionista, uma onda evolucionista, que a gente quer queira ou quer não, como os espíritos disseram a Kardec na Revista Espírita, com a gente, sem a gente ou apesar da gente, nós vamos chegar nesse patamar de mundo de regeneração. E aí a gente fica aflito, achando que está tudo... Calma, né? Eu me lembro aqui essas coisas nem estavam na nossa... Viu? Eu pedi até desculpa você que eu estou falando coisas aqui que não estava a princípio no script, não. Mas eu me lembrei aqui de uma entrevista que vocês todos já devem ter visto, né? Com certeza, de Chico Xavier à LBV em 1954. Um grupo da LBV foi lá conversar com o Chico e perguntar para ele o que eles achavam de uma obra lá que Ramatiz, o Espírito Ramatiz, através do médium Exílio Mais, lá de Curitiba, tinha lançado. E o Emmanuel aproveitou e deu um panorama de evolução sobre a humanidade. Ele falou que a humanidade ela tem ciclos de 520 mil anos, gente. 520 mil anos. São 260 mil anos da Terra em atividade e 260 mil anos da Terra em repouso. E aí ele fala assim, esses 260 mil anos da Terra em atividade, nós tivemos aí 64 mil para ajeitar o planeta, e daí para frente, ciclos de 28 mil anos com raças em cada ciclo. As 2 primeiras não têm vestígio. Depois começou a raça lemuriana, a raça atlântida, 28 mil anos. A raça ariana, nós estamos vivendo os últimos tempos da raça ariana. Só que 28 mil anos, quando você vai fazendo as contas, o Haroldo fez essas contas aí num brilhante documentário Apocalipse, um estudo, né? Brilhante, depois vocês veem, aí está no YouTube. E ele faz essas contas e você divide os 28 mil anos em 4 ciclos de 7 mil anos. Começa lá, os últimos 7 mil anos nós estamos vivendo agora. Começou 4 mil antes de Cristo,
lá com Moisés, no Antigo Testamento. 2000 anos depois de Cristo, nós estamos vivendo os últimos 1000 anos. Agora, paz em você. Existe uma epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, que ele fala assim, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia são como 1000 anos. Então, nós podemos considerar que esses 1000 anos são o planeta de regeneração. Porque os Espíritos, Santo Agostinho diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mundo de regeneração, ele é um mundo de transição. Ele é um mundo de transição. Nós estamos vivendo a transição, mas a regeneração é um mundo de transição. Então, essas horas simbolizam também ciclos coletivos da humanidade, que a gente não consegue perceber. E nós temos, o Emmanuel, nessa mensagem, é uma mensagem extraordinária. Ele fala assim, que a América, a Ásia, a África têm um papel importantíssimo nesse final de ciclos. Importantíssimo. E ele fala assim, ele fala uma coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Ele fala assim, o Brasil tem capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Por que o Emmanuel ia falar isso para o Chico? Porque a gente está destinado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O nosso tutor espiritual perante Jesus é quem? Ismael. Ismael foi exilado por Abraão. Ele sabe o que é ser exilado. E quantas pessoas vêm para cá? Por causa de questões que estão acontecendo no hemisfério norte. Veja que ele fala de América, de África e de Ásia, Austrália, né? Então, quer dizer, nós estamos... está acontecendo coisas e acontecerão coisas que nós vamos ter que abrir as portas do país e exercitar, de fato, o Evangelho, né? Aí sim a gente vai ser chamado de pátria do Evangelho. Bom, mas esse não é o nosso foco, né? Mas só para a gente ver que é um trabalho coletivo, que começa individual. Então, o simples fato da gente aceitar o convite não é garantia de nada. O simples fato de eu ter ouvido a mensagem de Jesus não é garantia de nada. Do administrador da vinha. O simples fato de estarmos informados há séculos sobre o Evangelho não é garantia de que eu consegui me renovar. Na faixa evolutiva que nós estamos, claro, né? Porque a evolução é infinita. Eu sempre brinco, né? A evolução é aquela barrinha de download, né? Ela nunca chega no 100%. É porque se chegar no 100%, a gente vira um pai, não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente vai sempre ali... Nós estamos bem distantes ainda, claro, né? O Cristo já está bem adiante de nós, muito, né? Não dá nem para a gente mensurar. Então, esse trabalho é o trabalho que a gente está buscando realizar, a convite do Cristo. E o fato de aceitar o trabalho nas primeiras horas, vamos falar de nós aqui. Quantos de nós, o Edson acabou de dizer, a gente aceitou o convite lá atrás, na juventude, como eu, na infância, não me deram nem alternativa, me fizeram nascer na família espírita, já para eu não ter jeito de fugir. Mas, muitas vezes, a gente não aproveitou isso. Às vezes, uma pessoa que entra agora na casa espírita, na doutrina espírita, tem um desempenho do ponto de vista de renovação espiritual muito maior do que a gente que está há 50 anos na doutrina espírita, há 40 anos, há 30 anos. Então, a gente precisa compreender isso. A questão não é o tempo, é o aproveitamento que nós temos feito até agora dessa mensagem, né? Isso é muito importante. E uma coisa importantíssima é que eles reclamam, né? Os da primeira hora reclamam, né? Pedindo um salário maior. Isso denota o quê? Interesse pessoal, egoísta. Às vezes a gente sente esse ciúme, né? Às vezes um companheiro que chegou há pouco na casa espírita dá uma opinião sobre uma tarefa que é muito mais assertiva do que aquela que a gente julgava ser. E às vezes a gente fica, não, e a gente se coloca como obstáculo, como... E ao invés de parar e falar assim, nossa, está correto. Peraí, eu tenho que aprender com isso, está certo, está certo.
Vamos lembrar que Kardec, na questão 895 do Livro dos Espíritos, perguntou assim, qual a característica mais marcante da imperfeição moral? Os Espíritos respondem, interesse pessoal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente é muito egoísta ainda. Este é o cerne da passagem. Vale mais a quantidade ou a quantidade? Ou a qualidade? O conhecimento acumulado ou o conhecimento aplicado? O conhecimento acumulado ou o conhecimento aplicado? Eu vou falar aqui uma coisa que vocês sabem, até deveria passar a palavra para vocês falarem aí, que é sobre Alcione, né? No Romance e Renúncia, ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Às vezes a gente ficou só no conhecido. Meditar, nesse sentido que Alcione coloca, é refletir. Pegar a mensagem e como é que está a minha vida? Como é que eu encaixo a minha vida dentro dessa mensagem? Não é como eu encaixo a mensagem dentro da minha vida, porque aí a gente faz distorções, é como eu me encaixo dentro dessa mensagem. É uma reflexão que eu preciso fazer. Santo Agostinho deu essa dica na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta o que precisava fazer para evitar os arrastamentos do mal, ele fala, conhece a ti mesmo. Aí ele fala, tá bom, mas como é que eu faço isso? Aí Santo Agostinho dá aquela página e meia maravilhosa, dizendo que a gente deveria fazer isso todos os dias à noite, imparcialmente. Como é que eu procedi? Se Jesus estivesse no meu lugar, como é que teria feito? Porque o Evangelho tem todas as situações do nosso dia a dia, está lá. A recomendação do Cristo, todas elas, qualquer circunstância. Aí sim eu estou copiando o guia e modelo, porque se ele é guia e é modelo, eu tenho que copiar o modelo. Às vezes a gente fica copiando os cristãos, que são falíveis como nós, ao invés de copiar o Cristo, né? Trazer essa abordagem dele para a nossa vida. E aí, depois que eu fiz essa reflexão, no momento que eu estou fazendo essa reflexão, e isso falta na minha vida, eu começo a sentir a mensagem. Ela sai daqui, do intelecto, só do conhecer, e vem para cá. Quando ela chega aqui, ela me toca, me emociona, me abre percepções, que é o que acontece já quando a gente já caminhou um pouco mais. Aí ela vai espontaneamente se assenhorando da minha vida, se tornando o quê? Parte da minha vivência. Porque, às vezes, até então, eu estava vivendo num ativismo febril, mas não sentia nada. E a grande chave da mensagem é essa, é um trabalho de autoaperfeiçoamento. E o Emmanuel diz que a culminância do amor, ou seja, a recompensa de amar está no ato de amar. Então, quando é dando que se recebe, que é uma frase bem franciscana, é no ato de dar que eu recebo, que eu me transformo. E eu queria trazer aqui, já encaminhando mais para o final, uma reflexão importante que está no livro Refúgio, de Emmanuel, no capítulo 20, chama Refletindo a Lição. O Emmanuel vai contar uma espécie de uma história sobre essa lição dos trabalhadores da vinha. Então, ele diz assim, refletindo a lição de Jesus, quanto aos trabalhadores últimos, que seriam primeiros no reino do céu, recorramos às imagens mais simples da esfera da natureza. Imaginemos na vida terrestre um vastíssimo vale. Gente, o Emmanuel não põe palavras ao acaso. Vale está onde? Embaixo, né? Evolutivamente embaixo. Montanha está em cima. A gente sabe isso das aulas do seu Honório Abreu, né? Imaginemos na vida terrestre vastíssimo vale em que se confundem velhas experiências inferiores. E mentalizemos o salário celeste como sendo um tesouro de luz. Oi? Ah, alguém esqueceu
o, o fone ligado, tudo bem. E imaginemos o salário, né, celeste como sendo um tesouro de luz no pináculo de alcantilada e agressiva montanha, ou seja, uma montanha bem difícil de ser escalada. Está lá em cima, o salário. Convidados os primeiros servos à excursão, é isso, para isso que nós estamos aqui, nós somos convidados, e quem está lá em cima nos atraindo para o salário é o Cristo. Convidados os primeiros servos à excursão difícil para a conquista da divina riqueza, essa divina riqueza está dentro de nós. Não é um salário que eu vou receber de fora. É essa a proposta do trabalho. O trabalho é eu conseguir desenvolver a luz, fazer brilhar a luz que eu trago dentro de mim. Eis que, de início, preferem explorar recursos auríferos nas fraldas do monte. Os primeiros convidados acharam muito bacana, mas encontraram algumas riquezas efêmeras, temporárias, e aí começaram a comercializar e ficaram por ali. Não continuaram a subida, não. Contentando-se em negociá-los com a multidão da planície, a pretexto de garantirem vida fácil. A multidão é uma das referências de Jesus, é um dos arquétipos do Evangelho. O seu Honório Abreu ensinava para a gente, são 4 arquétipos, né, no Evangelho. A multidão, o adversário, a multidão, o discípulo e o apóstolo. A multidão não é adversário, ela até quer, ela atende o convite do Cristo, só que ela quer barganhar, ela quer dar algo e quer receber algo em troca. Ela aplaudiu Jesus no domingo de Ramos e alguns dias depois estava dizendo: crucificam, crucificam. Porque ela queria algo que já não satisfazia, aquilo que Jesus queria dar. Ele era um revolucionário, mas um outro tipo de revolucionário. Então, a multidão é bem essa situação. E o discípulo já entende a necessidade de melhoria e quer se destacar da multidão. Só que ele, às vezes, ainda é multidão. A gente fica oscilando, né, entre discípulo e multidão. E esses aí, que foram chamados à primeira hora, ficaram ali, junto com a multidão, negociando coisas. Subiram um pouquinho, mas estagnaram. Não foram adiante. Chamados segundos, começam a subida. Contudo, impressionam-se. Adiante, com os deslumbramentos da fauna e da flora, em plena serra, e resolvem parar, construindo celeiros que lhes assegurem saciedade e conforto. Esse deslumbramento não é uma palavra ao acaso, é o deslumbramento do conhecimento. A gente começa a se achar superior, a gente começa a se achar além dos outros, e a gente para aí. Ficamos só no início, conhecer a mensagem. Não fazemos nenhuma reflexão sobre nossa vida, nem tampouco sentimos e nem tampouco praticamos. Trazidos terceiros, ao invés de realizar a ascensão, consagram-se a indagações fastidiosas e indébitas em torno da montanha ciclópica, medindo-lhe a horizontalidade e permanecendo no mesmo nível. Isso aí é quando a gente se perde na filosofia. Olha, nós somos seres que vivemos na horizontalidade, mas nós estamos aqui buscando a verticalidade. O triângulo da doutrina espírita, que o Emmanuel diz, é aqui ciência, aqui filosofia, mas aqui religião, que é o amor. O que nós temos que buscar é essa verticalidade. E a gente fica aqui, perdido na ciência e na filosofia, unicamente com a visão material, horizontal. Os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoram no egoísmo ou na distração. Não, esses já não se demoram mais. Consideram o objetivo que lhes cabe alcançar e, esquecendo as dificuldades e sacrifícios, rasgam precioso trilho vertical entre a base e o cimo, adquirindo como é justo, antes dos companheiros, fizeram por merecer. Esse é o salário, fizeram por merecer. Despertaram os seus potenciais divinos.
Os outros que foram chamados mais cedo ficaram parados. Então, adquirindo, como é justo, antes dos companheiros, o tesouro da claridade eterna, que lhes enriquece o espírito para sempre. Esse tesouro eles não perdem mais. Esse é o tesouro que Jesus disse, né? Buscai, né, primeiro as coisas do reino de Deus e todas as outras vos serão acrescentadas. A gente inverte a equação, né? A gente busca primeiro todas as outras coisas para poder depois se preocupar com os tesouros imperecíveis. E esses tesouros que a gente busca, que é o ouro, é isso, é aquilo, que são as questões materiais, efêmeras, ele nos distrai. E a gente para. Quantas pessoas dizem assim, meu Deus, eu gastei minha juventude, minha maturidade, sabendo de todas essas coisas, só agora que eu estou entrando já no inverno da melhor idade é que eu me toquei. Ok, não tem problema. Não tem problema. Se você se dedicar nesse inverno com todo o seu coração, seu salário vai ser o mesmo. Seu salário vai ser o mesmo. Então, isso é maravilhoso para nós. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Tanto é que Kardec pergunta aos espíritos, né? Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Na questão 117. Aí eles dizem categoricamente, certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. O desejo e a submissão à vontade de Deus é fazer a lei divina. O que é a lei divina, gente? O amor. E isso eu posso fazer em qualquer tempo da minha jornada, enquanto há tempo para isso. Eu posso fazer em qualquer momento. Tanto é que perguntaram para Emmanuel, né, no livro Consolador, na questão 243, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas, no que se refere ao problema da dor. O Emmanuel fala assim, todas as entidades que passaram aqui, ou estão resgatando, ou estão aprendendo nas experiências humanas, após as quedas do passado. Ele dá um raio-x nosso, com exceção de Jesus. Fundamento de toda a verdade, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. É privilégio de um espírito desse? Não. Lembra quando Kardec pergunta se a gente tem como vencer nossas más inclinações? O que a gente precisava fazer? E os espíritos falam assim, olha, vocês conseguem fazer, e na maioria das vezes com muito insignificantes esforços. O que vos falta é a vontade. É a vontade. Então, a vontade é fundamental. E aí, eu fechando aqui, ele diz assim, o apontamento do mestre recorda nossas responsabilidades para com o tempo. Ninguém pergunta ao homem, no mundo espiritual, quantos dias desfrutou na Terra. Ninguém vai perguntar para a gente isso quando a gente retornar ao mundo espiritual. Mas sim o que fez das bênçãos das horas com que foi agraciado pela providência divina. Ou seja, o quanto de amor, né, eu coloquei naquilo que fiz. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé, mas é constrangido a esclarecer quanto bem realizou com a religião que ele clareava o caminho. Se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade, depois da experiência corpórea, na carne, repara o que fazes do tempo e dos recursos que o céu te confiou. Hoje ainda, auxilia a ti mesmo, auxiliando aos outros, para que amanhã te vejas auxiliado pelo salário divino, reservado pelas leis que nos regem. Tão somente para aqueles que fizeram da própria vida um cântico de trabalho. Que trabalho é esse? Autoaperfeiçoamento. Tudo que a gente fizer com amor, eu estou despertando, o Chico diz isso, né? A caridade, o trabalho no bem, desperta e movimenta as forças da alma. Um cântico de trabalho incessante erguido ao amor que nunca morre. Eu queria só finalizar falando de um personagem muito caro ao nosso coração, que é o benfeitor Emmanuel. Há 2000 anos atrás, um espírito chamado Lívia
Um ser angelical esteve com ele. Qual foi o trabalho dela? Ela fundou creches, fundou asilos, fundou hospitais, fez um trabalho em favor da humanidade inteira? Não. Qual foi a tarefa que ela fez? Ela conduziu o senador Públio Lentulus para Jesus. E essa tarefa, aos nossos olhos, tão pequena, 2000 anos depois nos deu Emmanuel, o quinto evangelista. Então, tudo que fizermos com amor, nesse trabalho de autoaperfeiçoamento, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vai acontecer coisa boa. Porque Paulo disse, né, que ele plantou, né, Apolo regou, mas quem dá o provimento e o crescimento é Deus. Só nos resta trabalhar. Os frutos da vinha não nos compete ajuizar sobre eles. Mas eles virão. Como dirá o benfeitor André Luiz, né? Não é privilégio nem promessa, é lei. Quem opere e coopere de alma voltada para Deus receberá esse salário divino. Muito obrigado, viu? Oi, mano, nós que agradecemos, viu? Pelo carinho, pelas boas palavras para nos engrandecer o nosso final de tarde aí de sábado. Muito bom. Matar saudade, rever carinha boa, ainda mais falando de Cristo, né? Isso nos traz uma alegria tamanha. Bom que a tecnologia nos reúne, né? Isso é muito legal. Isso aí. Nem a distância nos separa nesse sentido, né? Que a gente possa olhar para a carinha nossa e... Mas é isso aí. O nosso presidente, que é o Alexandre, tem recados?